Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estou aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel, que traz neste primeiro trimestre de 2023 o seguinte tema: Jesus, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. E a lição de hoje é a lição de número 9, que traz por título Jesus, o primogênito dos mortos. O texto básico de referência está registrado em Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao 12. Portanto, você que tem aí a sua lição, pode já estar fazendo esta leitura para poder entender o conteúdo da aula de hoje. Ok, meus amados irmãos? Vamos aqui à referência do dia, o versículo do dia, melhor dizendo, está registrado em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, que diz: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade aplicada diz ainda: a ressurreição de Jesus prova o seu poder sobre a morte. Meus amados irmãos, os objetivos da aula de hoje, primeiro é mostrar que a morte não deteve o poder de Jesus. Segundo, identificar o milagre da ressurreição de Jesus. E terceiro, compreender a mensagem de esperança através da ressurreição de Cristo. Então, são três objetivos que nós vamos estar focando na lição de hoje e vendo como isso aconteceu. A nossa oração é para que o Cristo ressurreto seja vivificado diariamente em nossos corações. Então, devemos estar orando para que o Senhor venha a operar esse milagre na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Como sempre tenho feito, nós temos aqui a leitura semanal, onde em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 2, Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Então, nós vemos aí, irmãos, que ele é a primícia, ele se tornou a primícia, o primeiro daqueles que dormem. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 28, verso 6, ele ressuscitou. Portanto, de todos os que dormem, Jesus é o único que ressuscitou e continua vivo para todo sempre. Nós temos eventos de irmãos que ressuscitaram. Tem um episódio que aconteceu na época de Eliseu. Eliseu já era morto e tinha sido sepultado, e tinha morrido uma pessoa, e aqueles familiares foram sepultar aquela pessoa. E de repente, Israel estava sendo invadido ali, aquela região estava sendo invadida pelo inimigo, pelo exército inimigo, e eles apressadamente colocaram aquele morto numa cova que estava semi-aberta lá, e eles não sabiam que aquela cova era do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que ao tocar os ossos de Eliseu, que estava dentro daquela cova, aquele homem ressuscitou. E temos outros exemplos, na ressurreição de Jesus, várias pessoas ressuscitou. Jesus ressuscitou aquela menina, ressuscitou Lázaro. No entanto, irmãos, todas essas pessoas que ressuscitaram, elas voltaram a morrer de novo. Por isso que Jesus, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 2, está dizendo que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque ele morreu também semelhante aos demais, mas a sepultura, conforme Mateus 28, 6, não conseguiu reter Jesus. Jesus ressuscitou. Em Atos 3,15, nós vemos registrado que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. O trabalho de Deus foi trazer de volta a vida a Jesus com o corpo glorificado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, Jesus Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Ou seja, Paulo aqui está defendendo uma tese de que realmente Jesus ressuscitou. E aí ele afirma dizendo que se Jesus Cristo não ressuscitou, a sua pregação, a nossa pregação nos dias atuais seria vã, seria uma mentira, um engodo. Mas Jesus, de fato, ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Além de ter se apresentado para mais de 500 testemunhas, para os discípulos, no caminho de Emaús, para as mulheres, para
os discípulos quando estavam ali no cenáculo. Enfim, por último, se apresentou ao próprio apóstolo Paulo. Então, quando ele afirmava o que afirmou, que nós acabamos de dizer aqui, ele tinha convicção de que Jesus realmente tinha ressuscitado, porque ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Em Atos 1 e 3, Jesus se apresentou vivo com infalíveis provas. Aqui a Bíblia nos posicionando e fundamentando a nossa fé na ressurreição de Jesus. E, por último, João capítulo 20, verso 27, está dizendo que Jesus se apresenta para Tomé. Tomé, eu creio que muitos irmãos conhecem e sabem que foi um dos discípulos que não acreditou no testemunho das mulheres e muito menos dos discípulos, né? Pedro e os demais que tinham visto Jesus. Ele disse: olha, isso é impossível, eu não acredito a não ser que eu veja a marca dos cravos e coloque a minha mão do lado onde ele foi lancetado. Porque ele sabia, ele estava lá e ele viu que além dos cravos nas mãos e nos pés, o soldado pegou a lança e furou Jesus do lado. Então ele falou, ele morreu definitivamente. Se ele não morreu pelos cravos das mãos e nos pés, ele morreu depois daquela furada de lança. Então, se isso é verdade, eu preciso ter a comprovação real de que isso é verdadeiro. Então, Jesus se apresenta a Tomé e diz: Tomé, chega aqui, dá uma olhada nas minhas mãos. Coloca a tua mão aqui do lado. Aí ele acredita. E aí Jesus chama a atenção dele: Tomé, bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, Tomé, talvez por falta de fé, tenha vacilado um pouco. Mas o Senhor Jesus se apresenta a ele e traz as provas cabal de que ele era o Cristo e agora estava ressuscitado e tinha um corpo glorificado. No entanto, as marcas estavam nas suas mãos, nos seus pés e no lado. Ok, meus queridos irmãos? A introdução vem dizendo que Jesus é considerado o primogênito dos mortos, pois foi o primeiro e o único que ressuscitou para não mais morrer. Todos os homens que foram ressuscitados pelo Senhor em algum momento da história morreram novamente e estão aguardando a ressurreição eterna por intermédio de Cristo no fim dos tempos. Então, como nós já tínhamos frisado aqui, todas as pessoas que ressuscitaram, diante do evento da ressurreição de Jesus, aquele homem que foi colocado na cova de Eliseu, o menino da viúva que Eliseu ressuscitou, enfim, todos os milagres de ressurreição que houve na história bíblica, todas essas pessoas no futuro vieram a morrer novamente. E estão mortos, estão lá aguardando o dia de receber da parte de Deus a recompensa. No entanto, como já frisamos aqui, Jesus, ele morreu, ele foi sepultado e nós vamos ver no discorrer dessa aula que colocaram Jesus ali numa caverna, num sepulcro, que foi construído na rocha, colocaram ali uma pedra que pesava em torno aí de 2.000 quilos, 2 toneladas, foi selada, porque não era para ninguém mexer, porque existia uma cisma de que durante a noite os discípulos de Jesus poderiam roubar o corpo, porque ele vinha falando que no terceiro dia ressuscitava. Os irmãos que estudam a Bíblia sabem muito bem, conhecem perfeitamente a história. No entanto, além de todo esse aparato, de ter colocado essa grande rocha, essa grande pedra na porta daquele sepulcro, colocaram guardas de vigia. E eles ficaram ali. Mas esse peso todo, esse aparato todo não foi suficiente para reter Jesus ali dentro. Durante a noite o anjo vem, ele tira a pedra, senta sobre ela, Jesus ressuscita. E os soldados que estavam ali presenciaram tudo e foram subornados pelo sacerdote para que invertesse a história e contasse que, de fato, os discípulos tinham se aproveitado do tempo que eles estavam dormindo para poder tirar o corpo de Jesus dali e levar embora. Então, nós temos aqui, por exemplo, o ponto-chave, aonde Jesus, ao vencer a morte, se credencia a ser o dono da vida. Por isso, ele concede a vida eterna a todos os que o aceitam o seu sacrifício. Então, essa é a condição para que nós possamos fazer parte da família do Senhor Jesus e ter a vida eterna. A vida eterna é dada para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Pois é o que está registrado no capítulo 1 do Evangelho de João.
mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, para poder vencer a morte como Jesus, obter a vida eterna, uma vida sem sofrimento, sem morte, sem dor, sem os problemas que nós vivenciamos nesse plano, é preciso que nós aceitemos o seu sacrifício como verdadeiro. Não podemos, em hipótese alguma, em momento nenhum, colocar dúvida sobre o que aconteceu e sobre a ressurreição de Cristo. Nós vemos, por exemplo, aqui no tópico número 1, onde vai falar sobre o silêncio da sepultura. Jesus, ao expirar na cruz do Calvário, rende o seu espírito e morre, conforme está registrado em Lucas, no capítulo 23 e versículo 46. O destino do seu corpo foi uma sepultura arrumada por José de Arimateia, conforme está registrado em Mateus 27, 57 a 60. Jesus permanece 3 dias naquele lugar, mas sabemos que houve um rebuliço nas regiões espirituais. Então nós vemos aí que Jesus, quando a gente olha assim nas entrelinhas e procura entender o que está sendo passado para nós, Jesus não ficou inerte sobre aquele local, sobre aquela pedra aonde ele foi colocado ali, o seu corpo foi colocado. Ao sair do corpo, ele desce às regiões espirituais, as regiões mais baixas da terra, está escrito isso. E lá ele prega para os espíritos em prisões. Então, a morte não pôde reter Jesus. 3 dias ele permanece, o corpo permanece ali. Mas no terceiro dia, no final do terceiro dia, na madrugada do domingo, Jesus se apresenta para as mulheres quando elas vão levando todo aquele unguento, aquelas especiarias para poder colocar no Senhor Jesus. E uma das preocupações das mulheres era de quem iria remover a pedra. Então nós vemos aí que uma pedra muito grande, conforme alguns comentaristas, diz que tinha em torno aí de 2 toneladas, ou seja, 2.000 quilos. Então, uma das preocupações das mulheres era quem removeria a pedra para que elas pudessem entrar e preparar o corpo, ungir o corpo do Senhor com aquelas especiarias. Então, nós vemos que ali, Jesus estando morto, estava o corpo de Jesus, mas ele já estava nas regiões mais baixas da terra, pregando aos espíritos em prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui aí o ponto 1 que a sepultura estava sendo vigiada e tinha sido lacrada, pois o registro do Evangelho de Mateus, percebemos o cuidado que os sacerdotes tiveram para evitar que alguém roubasse o corpo de Jesus e depois dissesse que ele havia ressuscitado. Pois além de colocar soldados para vigiar a sepultura, onde o corpo de Jesus estava, foi colocada uma grande pedra sobre a entrada da sepultura e assim foi selada, mostrando que não poderia ser violada por ninguém, conforme registra Mateus capítulo 27, versículo 60 a 66. Humanamente falando, seria impossível algo acontecer. Porém, o poder de Deus vai além do visível e do humano. O homem pode tentar, mas não consegue parar o agir de Deus, conforme registra Isaías 43 e 13. Então, vemos aí, irmãos, conforme já dissemos, que uma das preocupações dos sacerdotes, de Pilatos, era que aquele sepulcro deveria ser guardado com toda segurança, porque o próprio Cristo já tinha dito que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, para que isso não acontecesse, e aí eles simulam, pode ser que alguém vá lá e roube o corpo de Jesus e espalhe por aí afora, dizendo que ele ressuscitou. Então, para a gente não correr o risco, vamos colocar uma grande pedra na boca dali, ou na porta daquele sepulcro, vamos selar e vamos colocar ali uma guarda para tomar conta. E assim, ninguém vai conseguir passar pelos guardas e muito menos conseguir rolar aquela grande pedra. Mas, como diz aqui o final deste comentário, ninguém pode subestimar Deus. O Senhor tem nos céus e na terra todo o poder. E aquela pedra não significa nada para o anjo do Senhor. Não significou e não significa. Para nós, com certeza, precisaria de muitos homens para rolar aquela pedra. Ou de um guindaste para poder remover aquela pedra. Mas o anjo conseguiu fazer aquilo de uma maneira extraordinária. E aí sentou-se em cima dela. Quando as mulheres chegaram, ele simplesmente disse:
A quem procurais? Estamos procurando o Messias. Ele falou, ele não se encontra mais aqui. Ele já ressuscitou. E elas viram que lá onde Jesus estava deitado, o seu corpo estava, já não estava mais, estava vazio. Já não tinha mais um defunto ali, porque Jesus já havia ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo ponto, nós já frisamos aqui, abordamos aonde Jesus ele prega aos espíritos em prisão. O corpo de Jesus estava na sepultura, mas, segundo a teologia, foi nestes 3 dias que Jesus promoveu mudanças no mundo espiritual. E aí o apóstolo Paulo chega a dizer que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, levando cativo o cativeiro, conforme registra Efésios, capítulo 4, versículo de 8 a 9. Ou seja, levando para junto de Deus aqueles que depois de mortos se encontravam no seio de Abraão. Pedro diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão, conforme ele registra na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 19, anunciando que ele era o Messias. Quando Jesus se apresenta para João na ilha de Patmos, Jesus diz que tem as chaves da morte e do inferno, conforme registra ali Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Jesus não estava preso por uma sepultura. O reino espiritual estava sendo abalado pelo seu poder. Então, irmãos, é interessante a gente observar o texto, porque Jesus não só desceu às partes mais baixas da terra, ou seja, quando a gente encontra na Bíblia Seol, infernos, Hades, esses termos estão falando do lugar dos mortos, de sepultura, lugar de mortos. Então, quando a gente olha para aquele episódio que Jesus narra ali no Evangelho de Lucas, então, nós vemos ali que havia uma separação entre aqueles que iam para o seio de Abraão e aqueles que não tinham temor a Deus e iam para o lugar de tormento. Então, aquele local, né, que Jesus menciona, quer dizer, a narrativa é de Lucas, ele traz essa narrativa quando Jesus se expressou ali. Então, nós vemos que Jesus, ao morrer, ele desce lá. Ele vai lá no mundo espiritual. Ele prega para os espíritos em prisões. Esses espíritos, eles estão em prisão, né, ou em prisões. Eles estão ali, mas eles precisavam ouvir do Cristo a mensagem de que ele era de fato o Messias. E depois ele pega todos aqueles que estavam no seio de Abraão e traz, né, para o paraíso, ou para perto de Deus. Então, quando o cristão morre, o corpo vai para o pó da terra, mas o espírito desse homem, ele vai para Deus, como nós costumamos dizer. Ele volta para Deus, ele vai para o paraíso, aguardar o dia e a hora em que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo, ele ensina isso muito bem quando ele diz que naquele dia, naquele momento, naquela fração de segundo, todos os mortos que descansaram em Cristo, que estão com Cristo, eles receberão seus corpos de volta, não um corpo adoentado, doente, muitas vezes mutilado, mas receberão corpos glorificados e serão semelhantes. E Paulo ainda diz mais, e eles serão semelhantes a Cristo. E quando olharmos para eles, veremos a Ele, e olharemos para nós e veremos que somos iguais a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E os vivos que estiverem nesta ocasião serão transformados num abrir e fechar de olhos. Então isso é profundo, é importante. Então ninguém naquele dia vai poder chegar diante do Senhor e alegar alguma coisa no sentido de que não ouviu falar de Jesus, né, de que não conhece o Evangelho, enfim, porque Jesus, ele começou pregando para os espíritos em prisões. E hoje a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura é nossa. E é uma ordenança do Senhor Jesus quando disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então essa é a condição, pregar o Evangelho é necessário e precisa ser feito enquanto há tempo. Agora, o crer e se batizar para ser salvo depende de quem ouve. No entanto, esse poder não está em mim nem em você, o poder está no Espírito Santo. Se ele decreta o Evangelho, o Espírito Santo completa a obra na vida dele. Ok, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto o mundo vivia o silêncio da sepultura de Jesus, Deus estava preparando o maior evento da história, a ressurreição de seu Filho,
com poder e glória. Eu acredito, irmãos, sem sombra de dúvida, que muitos estavam se regozijando, porque mataram o impostor, pois era assim que os sacerdotes, aquelas pessoas religiosas da época de Jesus, consideravam Cristo um impostor, alguém que se fazia passar como filho de Deus, alguém que se dizia igual a Deus, alguém que diz que antes que Abraão existisse, ele já existia. Então, era uma pessoa que nos dias atuais a gente ia considerar como um falso profeta. Era dessa forma que eles viam Jesus. E eles estavam alegres, porque para eles tinham dado fim a Jesus. Eles tinham chegado ao ápice da sua raiva, da sua revolta, do seu ódio, da sua perseguição. Eles tinham dado cabo da vida de Jesus. Mas, no entanto, Jesus estava preparando o maior evento da história de todos os tempos, a ressurreição de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a ressurreição de Jesus marca o início de um novo tempo na vida dos seus discípulos. Os religiosos da época quiseram contestar esse acontecimento, mas Jesus foi visto por testemunhas, além das provas, conforme descreve Atos capítulo 1, verso 3. Indubitavelmente, Jesus, ele vence a morte. E aí ele diz, quando ele se apresenta a João lá na ilha de Patmos, ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele ressuscitou, tomou posse de todas as coisas. E agora mesmo os sacerdotes, querendo negar, não puderam, porque Jesus foi visto por mais de 500 testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus vence a morte ao ressuscitar. Jesus estava morto e seu corpo repousou em uma sepultura. Para os religiosos da época, Jesus tornara-se parte do passado, porém foram surpreendidos com a notícia de que ele havia ressuscitado. A ressurreição de Jesus mostra para seus algozes quem de fato ele era, mas também revela seu poder sobre a morte. A Bíblia diz que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, pois a morte não tinha poder para reter o corpo de Jesus, conforme registra Atos capítulo 2, 24. Paulo chega a dizer que Jesus aboliu a morte, tornando-a inoperante, conforme registra 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10. O próprio Cristo declarou a João que tinha a chave da morte e do inferno, lá em Apocalipse, capítulo 1, 18. O Novo Testamento mostra o Cristo exaltado por Deus e vencedor. Aleluia. Irmãos, Jesus venceu. E a vitória do Cristo é a nossa vitória. Porque se Jesus tivesse ficado retido lá na sepultura, ou lá no mundo dos espíritos, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas a maior vitória da igreja é que, além do seu sangue derramado, que nos purifica de todo pecado, que nos resgatou para Deus, nos tirou da onde estávamos reféns de Satanás, acorrentados, aprisionados, dominados pelo poder das trevas, o Senhor nos liberta e nos deu muito mais do que a libertação. Ele nos deu a vida eterna. Por isso que Jesus diz que aqueles que crêem nele não morrem, mas passa da morte para a vida. A morte não é um assombro para o cristão. Não pode, não deve ser um assombro. Não é uma coisa horrorosa. A morte é uma porta que se abre para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Embora eles tenham criado mentiras de todos os jeitos, de todas as formas, o texto bíblico de Mateus mostra que eles subornaram os guardas para mentirem acerca dos eventos que ocorreram na manhã da ressurreição. Tentaram omitir a verdade por muito dinheiro, conforme registra Mateus 28, do verso 11 a 15. A tentativa de omissão da verdade por parte dos sacerdotes não impediu que a mensagem se espalhasse e pessoas fossem alcançadas com as boas novas de Deus. Jesus apareceu num período de 40 dias às mulheres, conforme registra Mateus 28, de 1 a 9, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, versículos 13, aos apóstolos e a Tomé, apresentando a ele os sinais dos cravos, conforme registra João, capítulo 20, verso 27 e 29, foi visto por mais de 500 irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, apareceu a Tiago, seu irmão, 1 Coríntios 15, verso 7, e depois de sua ascensão, apareceu também a Paulo, quando ele estava descendo ali para Damasco, conforme registra 1 Coríntios 15, verso 8.
Portanto, a mentira, irmão, jamais vencerá a verdade de Deus. A mentira, ela dura um tempo, mas ela não dura por todo o tempo. A verdade sempre prevaleceu e sempre prevalecerá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não adiantou inventar história, né? Não adiantou subornar os soldados, não adiantou inventar as coisas que eles inventaram, negar e tudo mais, porque por mais de 40 dias Jesus permaneceu com o seu povo, com a sua igreja, com os discípulos, foi visto por muitos e ele se apresentava. Quando menos esperava, Jesus aparecia no meio dos discípulos, da mesma forma desaparecia, porque agora Jesus, com o corpo glorificado, não estava sujeito à lei da gravidade. Se eu, você, nós tentarmos atravessar a parede, nós vamos nos machucar. Mas Jesus agora, com o seu novo corpo, com o corpo glorificado, isso já não era mais impedimento para ele. Então, ele se apresentava no meio dos discípulos, ele desaparecia do meio dos discípulos e assim sucessivamente. E esta é a vitória do crente, é a vitória da igreja, que um dia, como disse Paulo, vou repetir de novo, assim como ele é, seremos, e assim como ele é, nós o veremos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver ele e vamos contemplar que somos semelhantes a ele, porque nos tornamos seus irmãos. Aleluia, pois essa é a coisa mais importante que Deus fez quando nos redimiu por intermédio do sangue de Jesus. Ele nos fez filhos, seus filhos, aleluia, e portanto somos irmãos de Jesus, sendo Jesus o primogênito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus se apresenta aos seus discípulos, mostrando que toda a autoridade tinha sido concedida a ele e os incumbe da responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações através da pregação do Evangelho. Então nós já falamos sobre isso aqui quando ele ressuscita. Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20, ele diz: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ali o Senhor dá a diretriz, ele dá toda a orientação para que a igreja do Senhor, desse tempo pós-modernidade e de todas as épocas, continue pregando o Evangelho enquanto é dia, porque a noite vem quando não poderemos mais trabalhar. Então, importa que o Evangelho do Reino seja pregado em testemunho a todas as gentes, desse tempo e do tempo vindouro até a volta de Cristo, porque para os espíritos em prisão, o Senhor Jesus já pregou. Então, eu não preciso fazer uma regressão espiritual para poder pregar para espírito que esteja aprisionado ou não. Eu preciso pregar para os vivos que estão agora no meu tempo, e depois do meu tempo, outros o Senhor levantarão para continuar pregando até o dia do seu retorno, até o dia da sua volta. Porque para esses espíritos o Senhor já pregou. Ok, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então o Senhor, ele confronta os seus discípulos dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus, ao ressuscitar, ele vem com poder e autoridade. Seu corpo não é mais aquele machucado, cheio de feridas, mas um corpo glorioso, não estando mais limitado pelas paredes ou espaço físico. Em Lucas 24:31, Jesus simplesmente desaparece na frente dos discípulos em Emaús. Aquele que foi humilhado e crucificado agora volta exaltado e cheio de majestade. O evangelista João relatou a oração de Jesus quando disse: Pai, glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 17, verso 5. Não precisamos temer, pois Cristo ressuscitou e tem poder para conceder vitória ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico muitas vezes, irmãos, pensando, quão grande foi a surpresa daqueles dois discípulos lá de Emaús. Num primeiro momento, eles têm Jesus como um estrangeiro, como alguém desconhecido, porque eles não reconhecem Jesus, e eles vão caminhando e conversando,
E Jesus depois toma a palavra e começa a falar dos acontecimentos, e eles dizem que os seus corações ardiam, conforme ele citava as Escrituras. Mas foi no partir do pão que Jesus desapareceu. E eles reconheceram que aquele que teve durante todo o caminho não era outra pessoa a não ser Jesus. E eles não perdem tempo. Imediatamente eles retornam a Jerusalém, vão à procura dos discípulos para contar a novidade, que Jesus estava ressuscitado e que Jesus tinha aparecido a eles. Louvado seja o nome do Senhor. E depois Jesus se apresenta para os 12, Jesus se apresenta a Tomé, Jesus se apresenta às mulheres e assim sucessivamente. Então, a conclusão que nós chegamos é que Jesus ele nos concedeu a vida eterna. E o nosso corpo também vai chegar um momento que vai estar semelhante ao de Cristo, aonde não estaremos mais sujeitos à lei da gravidade. Jesus foi marcerado ali. Jesus foi sacrificado de uma forma horrenda, mas agora estava com seu corpo perfeito. Não tinha, além da marca dos cravos nas mãos, nos pés e aonde ele foi lancetado, o seu corpo estava perfeito. E é com base no que Jesus fez e faz, irmãos, é que nós cremos através das Escrituras, que naquele tempo não haverá canceroso, não haverá leproso, não haverá paralítico, porque nós ressuscitaremos com um novo corpo e um corpo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A volta de Jesus, uma mensagem de esperança. A maior promessa que temos, sem dúvida, é a promessa de vida eterna na glória com Cristo. Estas duas certezas foram confirmadas quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Paulo chegou a dizer que os irmãos deveriam consolar uns aos outros com a mensagem do arrebatamento, conforme está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. O próprio Jesus deixou claro que o desejo dele é nos levar para morar com ele nas mansões celestiais, conforme está registrado ali em João 14, capítulo 1, versículo 1, do versículo 1 a 3, né? Quando diz, não se turbe o vosso coração. Irmãos, quando a gente olha para esse capítulo, né, capítulo 14, a gente percebe que Jesus não está falando aquilo lá gratuitamente, não. Existe muito cristão hoje vivendo com o coração turbado, preocupado, se está salvo ou se não está salvo, se vai para o céu ou se não vai, se vai para o purgatório ou se não vai. Irmão, Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Essa é uma promessa do Senhor Jesus, de nos levar para estar com Ele. E nós cremos no arrebatamento da igreja. Essa é uma mensagem viva e precisa estar no nosso coração. Se nós não formos ao encontro do Senhor Jesus por intermédio da morte, nós iremos ao encontro de Jesus pelo arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja primitiva proclamou esta mensagem ao mundo daquela época. E nós precisamos pregar e aguardar ansiosamente pela volta de Jesus. A recomendação bíblica é que a recomendação bíblica é que a qualquer que tem esta esperança precisa se purificar como Jesus é puro. 1 João 3 e verso 3. E aqui eu abro um parênteses para mostrar aos irmãos que muitas teses teológicas são inventadas aonde se diz que salvo uma vez, salvo para sempre. E aqui nesse pequeno esboço, nós vemos aqui a condição de fazer parte da igreja que vai estar com o Senhor Jesus nos céus. Salvo uma vez, salvo para sempre. Mas é preciso nós observemos os mandamentos do Senhor e nos purifiquemos de toda a imundície, de tudo aquilo que pode nos apartar da comunhão com o Senhor. Porque lá no céu nós não vamos entrar de qualquer maneira. Lá só vai entrar os santos, os lavados, os remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que perseveram em estar na presença do Senhor dioturnamente. Não é aqueles que
vive uma vida nominal, um cristianismo nominal, que interage, que transige com o pecado, mas é aqueles que realmente têm se colocado na presença do Senhor de corpo, alma e espírito, ou de espírito, alma e corpo, que têm procurado viver uma vida piedosa, uma vida de santificação. Santificação é separação do pecado, da idolatria, da vaidade, da imundícia, da prostituição, do adultério, do roubo, do crime e de tudo que não presta, porque de tudo isso o Senhor já nos perdoou. E Ele nos perdoou e nos libertou para que nós andássemos em novidade de vida. E andar em novidade de vida é andar na presença do Senhor, é andar após as pegadas de Cristo, nos passos de Jesus. É por isso que Ele diz que aquele que quiser seguir após Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de responsabilidade e o siga. Essa é a condição para poder chegar na presença do Senhor. Então, salvo uma vez, salvo para sempre. Mas veja, irmãos, você pode se desqualificar se você não perseverar na presença do Senhor com fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui, já partindo aqui para a conclusão, nós temos aqui que a ressurreição, ou vemos que a ressurreição de Jesus dentre os mortos foi um ato divino, colocando fim ao império das trevas e ao domínio da morte. Por isso, irmãos, o crente não morre, mas ele passa da morte para a vida. Muitas vezes nós temos medo da morte, porque a morte é algo desconhecido. Mas sabemos que o verdadeiro cristão está com a sua vida nas mãos do Senhor. Então, independente da morte, da maneira como eu ou você venha a morrer, o importante é que ela não vai ser nada mais, nada menos do que uma passagem para a vida eterna. Ela não vai poder nos reter, ela não vai poder nos manter aprisionados. O corpo, sim, vai ficar aí, vai se desfazer com o tempo, seja dentro de um túmulo, seja depositado na própria terra, porque está escrito que o corpo é pó e ao pó voltará. Mas o nosso espírito, ele voará para a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E com estas palavras, nós concluímos esta lição, crendo que Deus é fiel e poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Portanto, meus amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor e, se o Senhor permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Até lá, na paz do Senhor Jesus.